Muito bem, nação! Temos aqui a segunda parte do Sport Center com as últimas informações do nosso Mengão. Se inscreva no canal, seja bem-vindo, ative o sininho para não perder nada. Valeu! Se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, comente, deixe aqui a sua sugestão. Valeu, galera! Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. E vamos lá pro corte, né? As imagens são da ESPN, link na descrição como crédito. Simbora! Contra o Lanús para conquistar a Recopa. Pedro, muito se fala sobre pressão. Então, uma pergunta específica para você, porque ninguém conhece o Flamengo e as redes como você. De fato, é pressão ou é só sabor pressão? Sabor. Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço novamente para você aí, para todo mundo, enfim, quem tá ligado na gente no Sport Center. Das redes, eu não sei não, hein? É perigoso. Quem cai na rede é peixe. Mas vamos lá. Sabor pressão? Não, acho que dá para falar que é uma pressão mesmo agora. A torcida já cornetou legal, pegou as cornetas no último jogo contra o Madureira no Maracanã. Até criticou de forma um tanto quanto até exagerada, a gente pode colocar, porque falou time sem vergonha, né? Mas é de fato que o Flamengo está tentando se recuperar até fisicamente. Mas é uma insatisfação muito grande pela maneira como o time joga e, obviamente, os resultados contam. Os resultados ruins iniciais do Campeonato Carioca, aí nem tanto o problema do elenco principal, mas a equipe sub-20, uma Supercopa muito abaixo contra o Corinthians. O Flamengo acabou derrotado por 2-0 e esse primeiro jogo contra o Lanús também foi um desempenho bem abaixo. Isso tudo fez ali o presidente do clube, o Luiz Eduardo Batista, cobrar, perguntar o que está acontecendo de fato. É como debate profissional, né, Bruno? Assim, chega para cobrar. Se o BAP cobra tanto o profissionalismo aqui, e dizia que isso ia ser implementado no Ninho do Urubu, é um debate profissional cobrando resultados dos seus subordinados, porque entende que investe muito, e o Flamengo tem que dar um retorno melhor do que já aconteceu. E aí, dentro da análise aqui no Ninho do Urubu, as conversas e tudo mais, eles detectaram que o seguinte: o Flamengo foi um dos últimos, ou o último, a voltar de férias. Então isso tem atrapalhado bastante aí o desempenho da equipe, que nem todo mundo está na condição física ideal, está bem aquém ainda, é uma análise interna. Isso resolve com tempo, com trabalho, com treino, só que a temporada dessa vez não espera. Então foi isso identificado, que aí tem reflexo direto na questão mental, até do jogador se concentrar, ser pressionado, a parte técnica também não flui tão bem. Então o Flamengo está tentando remar contra a maré. É uma pressão, sim, em cima do departamento de futebol, que se não conseguir dar a volta por cima contra o Lanús na quinta-feira no Maracanã, aí sim pode borbulhar bem mais forte, mas por enquanto é aquela cobrança mais no tom profissional mesmo. O que está acontecendo? Por que não está rendendo tanto? E aí o Felipe Luiz e os jogadores vão dar a resposta, esperam dar a resposta na quinta-feira no Maracanã. Rian, isso é um jogo importante aí para esse histórico do Flamengo também. Obrigado, viu, Pedro? Boa sequência aí de trabalho para você. A gente já está colocando aí na tela justamente o aproveitamento, né? O Felipe Luiz por temporada. Então, os 15 jogos oficiais em 24, 71%. Em 25, o número é espetacular também, só 9 derrotas e 72% de aproveitamento. Isso num universo de 73 jogos. E agora, em 2026, o aproveitamento caiu bem, né? Já são 4 derrotas e 53% de aproveitamento, ali embaixo todos os títulos conquistados por ele. É pressão, expectativa, né? Tem toda a questão do investimento, tudo que o time já ganhou ano passado. Então, por isso que aí não tem resultado, vai para a história ali do... Que é um exagero, eu acho que é um exagero, mas é compreensível o time sem vergonha. É claro que é um exagero. Exatamente. Mas assim, eu entendo que o torcedor tá ali, ele tá gritando alguma coisa. É porque já é uma canção da arquibancada. Isso, entendeu? exatamente. Só pela interpretação, vamos lá. O time é o não famoso mal acostumado. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Foi isso. É isso que o Felipe Luiz fez ali com a torcida do Flamengo, com a diretoria também, porque a gente viu os aproveitamentos acima de 70%. É coisa pra caramba. E eu acho que assim, a torcida vai gritar, não vai gritar
Confiança, time sem confiança. O sem Aí vergonha... vira a esquete do Adnet lá. E queremos raça também. Queremos raça, Tem outro rapaz que também faz um baita trabalho. Tem um desse daí? Também tem. Foi igual quando a torcida a organizada lá do Palmeiras xingou o Abel? Xinga porque tá de cabeça quente, quer xingar alguém. Mas, assim, legendando, né, traduzindo, pra mim fica no famoso qual foi? Qual foi? E aí? Ano passado. E aí? Vambora acordar? Atividade aí, rapaziada? Isso. Vambora acordar, que começou 2026? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. 2025 foi maravilhoso. E, inclusive, a gente fala isso aqui também. Por exemplo, né? Alguns clubes europeus que ganham títulos na temporada, mas virou a temporada, né? Passou de um... É porque a temporada europeia, né, que é diferente, mas, enfim, passou de uma temporada para outra, zerou. Acabou, já ganhou, já comemorou, beleza. Vamos embora já começar a próxima temporada com o pé na porta. Eu acho que é basicamente isso que a torcida está ali fazendo. Tudo bem, tem a canção, né, que aí é de forma exagerada, mas eu acho que é a forma da torcida ali protestar no seguinte sentido. 2025 foi bonitão, ganhamos tudo, beleza e tal, mas, já começou o ano, 2026, já perdeu a Supercopa pro Corinthians, e aí é o ponto principal, não tá jogando bem. É verdade. E aí, vocês organizaram diretoria, vocês, quando eu digo diretoria, e a comissão técnica também, que deveria voltar depois e que no início da temporada seria com os garotos. Aí não deu certo, o elenco principal já teve que voltar antes, né, para meio que salvar ali o Carioca, contou com os resultados para conseguir realmente salvar, mas perdeu a Supercopa. Então, começando o Brasileiro, aí, enfim, não consegue, empata com o Inter, né? Empata com o Internacional em casa. Perdeu pro São Paulo. Perde pro São Paulo, então já, Aí ganha do Vitória, mas não jogando mal. Então acho que esse é o ponto principal. É o famoso, vamos acordar que começou 2020. Eu topo agora, galera, neste momento. Se o Flamengo ganhar por 2-0 do Lanús, jogando mal, não vou, cara, criticar hoje, tá? Esse meu comentário é hoje, é agora. Vou repetir, se o Flamengo ganhar do Lanús por 2-0 jogando mal, sendo campeão, não vou reclamar, tá? Se eu reclamar, vocês podem me cobrar depois. Mas se ganhar jogando bem, melhor ainda, né, cara? É o que nós queremos, né? 26 e vocês não estão jogando bem. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas em relação a se botar aspas, né? Se botasse ali aspas, time sem vergonha, é exagero. Aí é exagero, né? Claro. Eu entendo o ponto que vocês falam, assim, é a questão, e ainda mais na questão de, de repente, que a forma como você vai se manifestar pode ficar caricato e tudo mais, até toda a questão do Adnet faz todo sentido. Mas é que ainda me pega muito, chamar de time sem vergonha, um time que acabou de ganhar Libertadores em cima do principal rival esportivo dos últimos anos, no momento vale a 4ª Libertadores, ganhou o Brasileiro, então ainda me pega e acho que é exagerado. Mas a cobrança tem que existir. Acho que tem as duas coisas. Ninguém pode estar satisfeito. Não pode estar satisfeito. E por mais, Alguém acha que o Felipe Luiz está satisfeito? Claro, o cenário não é o ideal, lógico, o calendário, ainda mais o Flamengo sendo o último a voltar. Acho que tudo isso tem que ser considerado. Mas a partir do momento que o próprio Flamengo se coloca nessa coisa de ser o protagonista das Américas e investe o que investe, por mais que ainda as condições não sejam ideais, não estou falando que já tinha que estar jogando o nível da final da Libertadores. Mas qual jogo bom o Flamengo fez nesse ano? Você falou contra o Vasco. Foi o único. Foi o primeiro lá, né? Que entre os titulares joga muito bem, vence por... O Flamengo jogou bem contra o Vasco, só que sabor jogou bem, né? Porque o placar foi de 1-0, né? 1-0 poderia ter sido mais. Então, assim, mais do que os resultados, se perdeu para o Corinthians, do Lanús, acho que também tem uma valorização de Recopa, de Supercopa, de um torneio de um jogo. Acho que isso não tem que ser tão... lógico que é frustrante você perder um título e tudo mais. É taça, né? É taça, mas assim, o que me incomoda mais não é o Flamengo ter perdido pro Corinthians e tá na desvantagem. É o nível de futebol que tem apresentado. Para mim, isso é o principal e tem deixado a desejar, ainda que o cenário não seja ideal. Então, acho que a cobrança tem que ser a partir disso, mas também me incomoda ouvir um time sem vergonha, apesar de entender que é a forma que a torcida encontra de protestar, demonstrar insatisfação, ainda assim, para uma equipe que ganhou o que ganhou no ano passado, não... Eu acho um exagero. O Donk, Jailson, além dessa questão de você se manter no topo, isso a gente vê que às vezes até os times lá da Europa eles têm problemas depois de conquistarem tudo. O Felipe Luiz ele foi questionado sobre alternativas ou maneiras diferentes de jogar. Né? E ele falou, ele fez uma comparação do Flamengo com outras grandes equipes europeias.
Aí eu falei, deixa eu levar essa resposta pro Donk e pro Jailson para ver o que eles acham e se faz sentido a relação e como ele analisou. Vamos ver. Se você olha o Paris Saint-Germain jogar, joga igual. O ano inteiro, desde o ano passado. Bayern de Munique jogar, mesma forma o ano inteiro. Porque o elenco está desenhado de uma forma... Eu não digo que jogam igual, da mesma forma, exatamente igual. Eu falo que joga com a mesma estrutura de jogo quase sempre. O Bayern de Munique joga exatamente igual jogava quando nós jogamos contra eles no Mundial de Clubes. Nós treinadores, fazemos ajustes táticos em função das nossas peças. E repito, tenho 5 volantes no elenco. Se contar o Paquetá, 6. Eu tenho que montar a estrutura da equipe segundo as peças que eu tenho. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou. Se eu tiver um elenco onde eu tiver meus melhores jogadores, são o ponta de esquerda e o ponta direita, pode ter certeza que eles vão jogar abertos na ponta. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores e a gente tenta fazer isso sempre. Vocês concordam com essa comparação feita pelo Felipe ou vocês entendem que ele deveria ter outras alternativas? O que é que vocês pensam? Eu vou deixar o Donk falar do Bayern, né? Porque o Donk é o nosso especialista aqui no futebol alemão. Mas pegando o PSG, eu não acredito nessa forma, não. Até porque o que mais me pega assim, nessa comparação é porque o PSG muda bastante, né? A função, a dinâmica dos jogadores, a hora do eu, que vai... O ataque, ninguém guarda a posição, já começa por aí. O trio muda de setor o tempo todo. O Kvara vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo. O Doué, o Barcola, o Dembélé. Os 3 do meio também é a mesma coisa. Eles trocam de função rapidamente. Então, não sei, eu acho que o time do Felipe Luiz, eles guardam um pouco mais de posição. É mais previsível do que o PSG. E em relação ao Bayern, Donk? Assim, o Bayern talvez seja um pouco mais similar, assim, obviamente não no nível de jogo, mas até foi olhar, por exemplo, mais no quesito de você propor, você dominar o jogo a partir da posse de bola. O Bayern teve um jogo que ele não teve a posse de bola maior que o adversário na temporada, que foi contra o PSG, quando ele teve um jogador expulso e ganhou o jogo mesmo assim. O Flamengo, na maioria, eu tava levantando da temporada passada, de Libertadores Brasileiro, maioria 60% acima de posse de bola. Acho que mais nesse sentido de você controlar territorialmente. Acho que é assim, ser o time protagonista dentro do jogo. Acho que mais nesse sentido. Então, bom, acho que são bons assuntos para a gente seguir desdobrando amanhã e depois, na quinta, porque é o dia da Recopa e aí é exclusivamente aqui na ESPN, no Disney Plus. Você vai para lá quando, Jailson? Amanhã. Amanhã? Depois do DSU. Você faz o programa? Sim. Tá, então, Jailson. Tá aí, galera. O Felipe Luiz falou na coletiva, né? Na última coletiva, depois da vitória de 3-0 em cima do Madureira, que a pergunta que fizeram para ele foi a seguinte, né? Por que o Flamengo não tem um plano B? Por que só joga de uma forma? Por que não joga de outra maneira, né? Para surpreender o adversário? Porque o Flamengo já é carta marcada. Os adversários já sabem como que joga contra o Flamengo, né, galera? E é um pouco previsível mesmo a saída de bola, o jeito que o Flamengo joga, girando muito, né? E daí ele respondeu o seguinte, que o Bayern de Munique também usa... o mesmo estilo de jogo, né? Ele usa as peças que tem e não muda muito a forma de jogar. Sempre joga da mesma forma, né? Isso foi o que ele falou. Não foi uma comparação com o estilo de jogo do Flamengo com o estilo de jogo do Bayern de Munique. Foi somente uma comparação de como o Bayern de Munique sempre joga, né? Da mesma forma. É uma fórmula, né? Então foi isso que ele disse na entrevista coletiva. E o Flamengo, cara, eu acho que com as peças que tem, daria para jogar com mais de uma maneira, cara. Não precisa jogar sempre do mesmo jeito, né? E eu entendi muito bem a pergunta do repórter na coletiva. E eu também penso assim, eu acho que o Flamengo deveria surpreender o adversário, né? Não sempre entrar em campo da mesma forma, por exemplo. Felipe Luiz, ele tem bons zagueiros e nunca usa 3 zagueiros, por exemplo. Fora de casa, né, num jogo difícil, sempre joga da mesma forma. Sempre tem a mesma saída de bola. Sempre o goleiro trabalha muito com os zagueiros, né, com os laterais. E sempre circulando, né, galera? E o Flamengo precisa criar mais no setor ofensivo, no meio-campo, por exemplo, e parar de
lançar tanta bola na área, né, cara? Contra o Lanús, meu Deus do céu, foi terrível o jogo. E contra o Madureira, muito chuveirinho, muita bola cruzada, né? E o primeiro tempo foi ruim por isso. No segundo tempo, por que melhor? Entrou o Arrascaeta inspirado, foi o melhor jogo do Arrascaeta no ano, né? E o Samuel Lino também entrou um pouco melhor. E com o Arrascaeta eles conseguiram fazer jogadas interessantes. E o Flamengo no segundo tempo foi para cima do Madureira e venceu fácil por 3-0 no segundo tempo, né? Valeu, tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações, fui!